Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde, saúde mental, bem-estar, estética, apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, a fera do transplante capilar no Brasil, meu irmão, Dr. Joel Lacerda. A gente não começa episódio algum sem antes o seu triplo C. Triplo C, curtiu, comentou, compartilhou, é muito importante. Posso fazer as honras hoje? Não, você vai fazer. Vou fazer as honras hoje. Porque, cara, esse cara aí, eu sou fã dele, incondicional, né, de muitos anos. É um cara que veio de Minas, ele é chefe, né, coordenador do serviço de oncologia clínica do Hospital de Clínica de Itajubá, excelente hospital, né? Veio para o Rio para um congresso de oncologia que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu falei, não, tem que pegar esse cara agora, é uma oportunidade, que a gente convida ele há muito tempo. Fera 01, arrebenta, doutor Antônio da Mata, oncologista clínico, autoridade no assunto. Hoje eu vou explorar esse cara, hoje eu vou. Tá hoje certo. eu peguei ele finalmente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor. Obrigado. Arrebentou. Obrigado pelo convite, né? Agora falou de Itajubá, agora eu vou puxar pro lado da FM o Dia, porque eu recebo muita mensagem de ouvintes de Itajubá. A gente tem muito ouvinte lá em Minas Gerais, e tem uma galera que ouve lá em Itajubá. Peraí, cara, quem não ouve a FM Dia, É verdade. doutor, pô, autoridade no assunto, Vandame. verdade. O Brasil todo, irmão. Aí não é novidade nenhuma. Agora, doutor, qual a função do oncologista clínico e como é que ele trabalha assim, a oncologia clínica de uma maneira geral? Vamos lá. O oncologista ele tem o papel de receber, né, um paciente que está preocupado em relação ao diagnóstico da doença no futuro, né? Que ele está preocupado porque um familiar teve um diagnóstico e ele quer saber o que ele pode fazer para prevenir ou para diagnosticar precocemente, ou se tem algum teste genético que ele pode fazer para ele se preparar para os próximos anos aí, para o risco de desenvolver o câncer ou não, né? E também ele recebe a biópsia, né? Na maioria dos casos nossos hoje, na nossa prática, mundo real, né? Que a gente está aqui no mundo real, é receber essa biópsia, que tem já um diagnóstico, que esse paciente já fez a biópsia com um cirurgião, né? Geralmente é um cirurgião mastologista da mama, é o cirurgião ginecológico, colo de útero, é o cirurgião torácico, pulmão, é o urologista da próstata. Então, pensa nos principais aqui no Brasil, né? O colo retal, que é o câncer de intestino, pelo proctologista ou o médico que fez a colonoscopia, né? O método endoscópico faz pela região anal. Então a gente recebe esse paciente com a biópsia desses sítios principais, o patologista emite um laudo, aí já é um outro médico. Então a gente revisando, né? Tem um cirurgião que faz a biópsia, tem um patologista que recebe esse material e analisa no microscópio, em 10 mil vezes o tamanho, ele avalia células e emite um diagnóstico, um papel, um laudo. Esse paciente pega esse laudo, traz para a gente na nossa consulta, encaminhado geralmente por um cirurgião dessas áreas, a gente comunica sobre o diagnóstico e qual seria nosso tratamento. Então, além disso, de comunicar o diagnóstico, de fazer o aconselhamento genético, orientar, tentar prevenir diagnóstico precoce, a gente também consegue planejar esse paciente em relação a tratamentos. Então, a nossa parte é medicamentosa. Tem indicação de fazer quimioterapia, tem indicação de fazer bloqueio hormonal, tem indicação de fazer radioterapia, né? Há medicamento envolvido para diminuir o risco do câncer voltar ou para controlar o câncer? Se sim, entra o oncologista clínico, que controla as toxicidades do tratamento. Em geral, a gente, infelizmente, nossos tratamentos são bastante tóxicos, então o oncologista ele consegue manejar esses efeitos colaterais. Então, basicamente, eu acho que é isso. Não sei se eu... Sim, claro. exatamente. E qual é o percentual do paciente, uma vez diagnosticado, né, que você consegue controlar com medicação, o percentual que vai para a cirurgia, que é obrigado, e o pessoal que consegue controlar com medicação, com tratamento? Tentar responder rápido é difícil, mas vamos tentar. É bem complexo porque depende de vários fatores, né? Isso até tive agora veio na minha mente aqui agora uma forma de explicar. Quando a gente recebe essa biópsia, a gente faz análise de subtumores. Então, por exemplo, câncer de mama, a gente tem o câncer de mama triplo negativo, o câncer hormonal, o câncer que era hormonal e HER2, e tem um câncer HER2 puro. Então não é... eu tive câncer de mama e minha prima está tomando tamoxifeno e minha outra prima que teve também não está tomando nada. Como assim? Então, qual que é a porcentagem de resposta? Depende.
Depende do tipo de câncer, depende da estratégia que vai ser adotada pelo oncologista. Isso também é uma decisão sempre compartilhada com o paciente. Lembrar disso, né? O paciente vem com a biópsia, a gente define um tratamento e ele tem que responder. Também se ele vai querer ser submetido àquele efeito colateral daquele medicamento para a gente conseguir a cura ou não. Ele definiu, assinou um termo de consentimento que tem riscos e benefícios. Se os riscos forem menores que os benefícios, a gente propõe tratamento e o paciente assina. Mas predizer resposta de tratamento com o paciente apenas rapidamente assim, eu diria hoje que ela deveria ser indeterminada. Depende de cada tipo de câncer para a gente conseguir a resposta. Qual é o risco que você falou aqui do tratamento que o paciente pode cometer e se é um risco permanente, se é um risco reversível? Boa pergunta. O risco, de forma geral, a gente fala que é dose dependente. Então, o efeito é cumulativo. Na maioria dos casos, a gente consegue interromper o tratamento e o paciente não ter sequelas dele, né? Mas, infelizmente, uma parcela desses pacientes eles evoluem com efeitos colaterais e danos irreversíveis. E aí entra nosso relatório para saber se esse paciente vai conseguir trabalhar, retomar o seu papel na sociedade, né? Trabalhando, né? Enfim. Eu não sei se me fiz entender. A pergunta não é parou o tratamento e curou o câncer. Qual o risco que o tratamento cai o cabelo, da toxicidade, e que volta ao 100% ou que fica com alguma coisa. Ele pode contrair hepatite, por exemplo. Sim. Entendeu? Cirrose, não sei. Então, é dose dependente, depende cada tipo de câncer tem um protocolo, cada tipo de câncer tem um tratamento, cada tipo de câncer tem uma dose daquele remédio. E depende da genética, de como aquele organismo vai metabolizar aquela droga, aquele medicamento. Isso depende de cada organismo, genética. E o médico não sabe disso. Então, com o tempo, nas consultas, a gente vai percebendo que aquele paciente X, aquele paciente Y, ele está indo mal ou está indo muito bem. Os que estão indo mal, a gente consegue reduzir a dose ou até suspender. Então, quantos % desses pacientes ficam com sequelas? Depende. O que eu posso dizer é que a maioria não fica com sequelas. A minoria acaba ficando com sequelas. Não estou como te responder em número exato, absoluto, porque isso tem múltiplas variáveis para responder. Entendi. Agora, doutor... É isso que você perguntou? Sim. A importância assim, dos exames preventivos, da detecção precoce, é sempre bom a gente tocar nesse assunto, né? Vamos falar também de trazer mais para a realidade, né? Hoje o que a gente está disponível é a colonoscopia, né? Claro que o Ministério da Saúde ainda não consegue oferecer para todos de primeiro momento. Então esse paciente ele procura atendimento médico, né? Eu vou dar os 4 principais tipos de cânceres que a gente pode não estender muito, mas ele procura atendimento médico na UBS, no postinho de saúde, com sangramento vaginal, com sangramento pelo intestino, pelas fezes. E esse médico vai avaliar e vai pedir talvez o sangue oculto primeiro para conseguir depois a colonoscopia. E aquele médico já sabe que o risco de neoplasia já existe, mas às vezes ele não consegue fazer rapidamente a colonoscopia, tem uma fila. Então ele pede um sangue oculto, já pede às vezes a colonoscopia, porque às vezes alguém vai avaliar aquele pedido e vai perguntar, mas cadê o sangue oculto? Não, mas ele está sangrando. Então, em paralelo a isso, aquele sangue oculto foi solicitado, que no Brasil ainda é assim. Na prática nossa, no particular e convênio, a gente já consegue pedir direto a colonoscopia. Então ele faz a colonoscopia. Se tiver um pólipo, aí já tira aquele pólipo. Se tiver um câncer, algo maior, mais aderido, mais grudado, o médico não consegue operar pela máquina do colonoscópio, do aparelho, aí ele já faz só uma biópsia, tira só um pedaço e manda para o patologista. Então, nesse caso, a colonoscopia previne câncer, porque ela tira pólipos pequenos e aquele pólipo pode eventualmente virar câncer ou não. A gente não sabe. Só há algum tempo a gente ia saber. Mas a colonoscopia hoje, acima de 45 anos, previne câncer, porque ela detecta pólipos e retira. Porém, se esse paciente vem sintomático com queixas, faz a colonoscopia, encontra uma massa tumoral, algo mais aderido, grudado, difícil de tirar com o aparelho, esse paciente só faz a biópsia, o médico faz a biópsia, manda para o patologista, ele depois vem com o oncologista para discutir se vai operar o primeiro, se vai fazer químio, se vai fazer imunoterapia, então depende. Isso para a colonoscopia. Para a mama, a gente tem recomendado hoje mamografia acima dos 50 anos, né, como rastreio.
Estou falando de mulheres, pessoas assintomáticos. Né? Eu dei exemplo agora de colonoscopia que sangrou, ele veio com uma queixa de sangramento. Se ele tiver com 35 anos, ele vai para uma colonoscopia. Agora, a mulher assintomática, mama, ela faz acima de 50 anos. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o mundo todo já pratica a evidência que acima de 40 anos, as mulheres deverão fazer mamografia a cada 2 anos. Né? Se tiver alguma coisa, faz a cada anual. Se não tiver nada, a cada 2 anos. Isso não previne câncer, mas detecta precocemente. Então, diferente da colonoscopia, que eu consigo retirar aqueles pólipos que podem virar câncer, mamografia eu não consigo tirar câncer. Eu só consigo detectar ele mais cedo, precocemente, e isso impacta em um menor tratamento, menos agressivo, uma cirurgia menor, um remédio com uma dose menor. Então, além disso, colo de útero, tem o Papa Nicolau, que as mulheres fazem todo ano, a partir dos 25 anos de idade, se começaram a relação sexual, se ela está ativa. Se não tem relação sexual, não faz sentido fazer o Papa Nicolau. E dos 25 aos 65 anos. O PSA, acho que vocês tiveram aí a aula recentemente, né, que é bem discutido hoje no mundo todo, qual idade começar, qual grupo que eu vou rastrear, se eu vou rastrear para todos os pacientes ou não. Isso é um grande debate, não quero estender muito, mas pensando nos principais tipos de câncer, mama, pulmão, colo de útero, intestino e próstata. Acho que sobrou para a gente agora pulmão. Pulmão, a gente tem hoje dados que a tomografia anual com baixa dose de radiação deve ser indicada para os pacientes de alto risco. Não são todos os mundos que têm que fazer esse exame. Então, quais seriam esses pacientes? Pacientes acima de 50 anos que fumaram mais de 20 anos, em média um maço por dia. Naquele momento daquele procura o médico, ele está acima de 50 anos, ou que ele tenha parado de fumar em até 15 anos. Então, acima de 50 anos, homens e mulheres que fumaram acima de 20 anos maço, uma carteira por dia, e que eles estejam naquele momento ainda em fumante ativo ou até 15 anos que ele parou de fumar. Esses pacientes fazem todo ano tomografia de pulmão para detectar precocemente o câncer de pulmão. Lembrando que é um teste para detectar precocemente. Não quer dizer que nós vamos encontrar aquele câncer, que o paciente vai ter câncer. A gente torce para que não. Mas são tecnologias que a gente conseguiu avançar para detectar precocemente. Então, acho que são os 5 principais. Você falou aqui que a menina com idade sexualmente ativa que vai fazer o Papa Nicolau. Vamos supor uma mulher de 30 anos virgem. Então não tem risco nenhum de pegar câncer do colo do útero? Se a gente entende a carcinogênese como o câncer de colo de útero se desenvolve, a gente já sabe essa resposta, já tem essa resposta. O HPV é o vírus que está associado a isso. Então, se a gente entende que ela é virgem, a gente também entende que ela não foi exposta ao HPV. Se ela não foi exposta ao HPV, a probabilidade de ela ter algum tipo de câncer de colo de útero, vulva ou vagina, que é diretamente associado ao HPV, é próxima de 1, 2%. Tá? É uma pergunta até interessante. Para haver essa infecção, tem que haver penetração, ou pegar a calcinha de uma amiga que vai numa festa contaminada. Você acha que pode transmite? Qualquer fluido, né, de mucosa, ele está com presente o vírus. Se você encostar naquela mucosa altamente vascularizada, chega muito sangue, é muito sensível, absorve. Uma vez que aquele vírus ele é exposto àquela mucosa, não é imediato que vai ter câncer, tá? Isso é bem importante reforçar. O câncer nunca se desenvolve ao acaso e em um dia. Então, se o paciente é exposto ao HPV, nós temos imunidade para expelir o HPV, destruir o HPV. Mas se nós temos algum momento aquela imunidade, o estresse, o tabagismo, a alta prática de relação sexual com vários parceiros, tudo isso aumenta risco daquele HPV continuar naquela mulher e em 10 a 15 anos após o HPV contínuo ali na mucosa, na vagina, no útero, no colo de útero, no pênis, na cavidade oral, onde há relação sexual, há a transmissão do HPV. Isso por mucosa, por uma secreção, por umas calcinhas, por uma cueca. Se aquele composto, se aquela secreção está ainda com vírus vivo, encostou, absorveu. Agora, se vai ser exposto todos os dias aqueles vírus, daqui 10 a 15 anos, que vai determinar se a pessoa vai ter câncer ou não. Não é assim, automático. Sim. Né? Então é importante, rapidinho, sabe? É importante avisar para as mulheres que experimentam biquínis, né, nas lojas, botar uma proteção, botar um. Para experimento do biquíni, bota outro experimento do biquíni.
Não é legal fazer isso então, né? Não é o aconselhável. Não é aconselhável, não é recomendado. Entendi. E agora também tem a questão da vacina, né? Do HPV, né? Muito importante reforçar isso, né? Nós profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, a gente sempre está tentando educar, trazer a melhor informação possível, baseada em ciência, né? Esse canal já percebi que traz muita ciência, né, nos debates, isso é muito importante. O HPV, hoje no Brasil, já existe a recomendação de que apenas uma dose da vacina já protege as crianças futuramente, né, que vão ser expostas a algum beijo, alguma relação sexual, de evoluir com câncer de colo de útero. Então a vacina hoje está disponível no SUS, postinho de saúde mais próximo da casa dos pacientes, de 9 a 14 anos, homens e mulheres. Crianças de 9 a 14 anos, uma dose da vacina HPV já protege para eventuais riscos de câncer, não só de colo de útero, tá, Vandame? Mas de vulva, vagina, pênis e canal anal. Boca também, orofaringe, tá? Então, onde há relação sexual, há o HPV. Onde há o HPV, cronicamente, exposição crônica, né, como cigarro, cronicamente, o risco de desenvolver câncer é muito alto. Então, a gente, com a vacina, protege o HPV, a pessoa já fica imune. Se ela, eventualmente, com 20 anos, 25 anos, for exposta ao HPV por um beijo, uma relação sexual, ela está protegida contra o vírus. Então, você acha que as gerações futuras, uma vez difundido, né, do ponto de vista da educação, né, a vacina contra HPV, e a população for lá e tomar a vacina, tu acha que no futuro, então, erradica? A OMS já estima... Boa pergunta, Joel. A OMS já estima que até 90% das mulheres do mundo, se vacinadas, a gente já consegue diminuir em até 70% o risco de câncer de colo de útero, tá? Desde que a cobertura vacinal atingisse 90%. A vacina tem o papel, sim, de erradicar, existe essa estimativa, porém até 2030 ainda não. Talvez até 2040, 50, isso ao redor do mundo todo, né? Uma política global, a gente talvez consiga erradicar o câncer de colo de útero, sim. Foi legal. Agora, doutor, fala sobre mitos e verdades em relação ao câncer, porque a gente ouve muita coisa, depois da explosão das redes sociais, aparece, isso daqui é o câncer, quando acontece isso, 5 coisas que podem ser sintomas de câncer. 5 coisas que, se você fizer, evita o câncer. Isso é cada vez mais comum. Fala um pouco sobre isso, e até para desmistificar, né? Acho que todos já sabem do papel do cigarro, do papel do álcool, né? Como carcinógenos, como efeitos de provocar que as células se transformem em células cancerígenas. Mas hoje está em grande debate a questão da obesidade. Então, mais da metade dos pacientes hoje que procuram o nosso consultório, já com a biópsia, já com o diagnóstico de câncer, estão acima do peso. Tá? Isso eu falo de sobrepeso, isso eu falo de obesidade grau 1, obesidade grau 2. Tá? São os principais. Assim. Isso está publicado também em vários jornais, revistas científicas, do quanto é importante a gente conseguir ter o controle de peso adequado, se policiar, para desenvolver não somente o câncer, tá? Em relação a doenças metabólicas, infartos, AVCs, que também são doenças crônicas potencialmente evitáveis, desde que você tenha um controle de peso, da diabetes associado também. Então, além disso, cigarro, álcool, sobrepeso, obesidade, a gente tem também o sedentarismo, né? Nossa geração atual, nos últimos 10, 20 anos, infelizmente, tem trabalhado muito em posições mais sentadas, andando menos, baixa atividade física, muita leitura, muita informação em computador, que a gente fica muito preso ali, né? Porque você vai clicando ali, você não para de receber informação, você quer ficar ali 24 horas. Então, hoje, já existem algumas teorias que tentam defender que se as pessoas tivessem menos informação em telas de computadores, andassem mais atividade física, poderíamos ter menos câncer também. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Não, porque assim, tem muita coisa de... isso daqui pode gerar câncer. Então, todo mundo tem medo do câncer. Então é bom falar sobre isso, porque aquele é lenda ou é verdade, né? Então, ainda mais em relação a uma doença que todo mundo tem medo, é sempre bom desmistificar, né? Mas tem algumas substâncias específicas que você quer... Eu posso fazer o que eu adoro. Adoro causar uma polêmica. Mas, tipo assim, aquele famoso miojo, né? Sim. Tem relação direta ao câncer?
Tá, então, em relação às substâncias, né? Vamos falar as mais polêmicas. Isso. Polêmicas. Então, a salsicha, o miojo, embutido de forma os geral. embutidos de forma geral, ultraprocessados, né? Isso. Nós já temos hoje evidências in vitro, né? Em células, em placas de laboratório, em animais, em seres humanos, que esses produtos ultraprocessados eles são adicionados substâncias carcinógenas, né? Substâncias conservantes, tá? Então, a gente nunca aconselha ninguém a ter o hábito de consumir esses alimentos processados. Então, tudo que é fabricado, tudo que tiver numa indústria, evite. Porque a dose que tem no miojo, a dose que tem na salsicha, se eu tenho que comer 1 ou 2 todos os dias por 10 anos ou 15, a gente não tem essa resposta. Então, a gente não pode ser radical. Eu defendo essa linha, mesmo como oncologista. Você está defendendo que eu posso comer o miojo? Não estou defendendo isso. Eu estou te aconselhando a evitar comer, mas que se for algo esporádico, nós temos mecanismos que conseguem proteger, nos protegem contra o câncer. Então, nós temos um gene que é o TP53, que é o principal proteína e gene que produz mecanismos para matar células cancerígenas. Nós temos defesa para isso. A grande pergunta é: o quanto que eu vou comer de miojo todos os dias, por quantos anos, quantas salsichas? Eu não posso na esquina ali comer um cachorro quente com 2 salsichas, maionese, ketchup e batata palha? Pode. Agora, comer isso todos os dias por vários anos, não recomendo. Então, se eu fumar 10 anos, 20 anos, eu posso ter câncer? Sim. Mas meu vizinho lá fumou 90 anos e não tem câncer. Tá bem, tá ótimo lá. Dente amarelo, unha amarela, com mau hálito, gengivite, um monte de complicação. Mas tá lá, sem câncer. Como é que você me explica isso? Ele tem uma genética muito protetora. Agora, se você me pergunta quantas pessoas obesas que fumam, que têm uma ingesta de álcool elevada, diária, por anos, expostas ao HPV, vírus, por anos, desenvolvem câncer? Muitas pessoas. Então, são fatores de risco que dependem de cada organismo. Então, comer o miojo, não estou defendendo comer o miojo, nem a Coca-Cola, nem o refrigerante. Sim. Mas o que é comprovado é que bebidas açucaradas e industrializadas, elas têm um risco elevado de desenvolver algum tipo de doença crônica, diabetes, que é o açúcar, né? A obesidade e, consequentemente, o câncer. Só que isso tem que ser crônico, né? Volto a dizer, não pode defender isso, Joel. Sim. Acho que você entendeu. Então, mas eu entendi e vou te fazer outra pergunta. A gente consegue evitar isso, ok. Consegue. E o agrotóxico? Vai deixar de se alimentar, não pode comer salsicha, não pode comer miojo. Eu também não estou defendendo não, hein? Sim. Não pode tomar Coca-Cola, não pode comer salsicha, não pode comer nada. Não pode também comer fruta, hortaliça, folha, não pode comer mais nada. Como é que a gente vive? Porque aí você não tem como evitar. Ou come maçã num dia, uma folha no outro, uma batata, tudo com agrotóxico, gente. Aliás, a pergunta é, o agrotóxico causa câncer? Sim, o agrotóxico causa câncer. Existe o Ministério da Agricultura e Pecuária, que o governo atual mudou o nome, então que esse órgão fiscaliza agrotóxico e materiais de plásticos que reservaram esse agrotóxico para eles não caírem na natureza e serem utilizados na produção de alimentos. Essa fiscalização ela ocorre, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue ir até a ponta, restringir 100%. Infelizmente, nós temos uma população que tem um crescimento muito grande, as pessoas precisam comer, os alimentos precisam crescer em condições, às vezes, desfavoráveis, com muitos efeitos climáticos. As pessoas precisam produzir o alimento. Então, infelizmente, na prática, a gente consegue entender, ter essa maturidade, que o sistema é falho, que existem alimentos com agrotóxicos, mas, se você puder evitá-los, às vezes é um pouco mais caro, né, para produzir esse alimento, sim, a gente recomenda que coma sem agrotóxico. Agora, causa câncer? Comprovadamente, sim. Alimentos agrotóxicos têm a capacidade de a célula virar cancerígena, mudar a genética e sim desenvolver algum tipo de câncer. Mas a dose, qual, durante quantos anos? Será que se eu comer uma batata hoje, ou nessa semana que eu estou na praia com a minha família, tem agrotóxico ali? Ou não sei, porque não tem um microscópio, não estudo isso. Será que eu vou ter câncer semana que vem? A gente não tem essa resposta ainda. Então a gente não quer gerar pânico, mas a gente quer trazer informação de qualidade, que se você puder evitar, já criar um hábito, porque esse é o grande segredo, viu, Vandame, Joel? O segredo hoje é você trazer a sociedade para
para reconhecer que ela tem alguns costumes que hoje a ciência não concorda, que ela possa começar aos poucos mudar esse costume, esse valor, essa prioridade de se alimentar cada vez mais da natureza, né, investir nisso, e também atividades físicas regulares, em grupos, em família. Hoje tem o famoso beach tênis, né? Todo mundo joga, mulher. Acho que é um esporte muito democrático. Mulher joga, homem joga, qualquer criança, idoso. É um exercício. Depois eles confraternizam. Então, a gente defende muito... não só assim, vai para academia. Não, eu não gosto de academia. Tem pessoas que não gostam. Então, você fala, olha, comece a praticar esportes em grupos. Talvez você consiga, aos poucos, começar. Puxa seu pai, sua mãe, sua prima, vão juntos. É difícil começar sozinho, né? Tem dias que a gente não acorda bem, não acorda disposto. Então, eu acho que essa é a estratégia principal, usando o agrotóxico e o gancho, de alimentação, atividade física, começando em grupo às vezes, porque sozinho é difícil, para a gente conseguir mudar um pouco a sociedade. Se a sociedade não assumir essa parcela de culpa, que se alimenta mal, que tem uma informação na internet aí, bons profissionais que tragam informação de verdade, a gente vai, infelizmente, a gente já vive uma pandemia de câncer e vamos continuar com essa pandemia. Hoje a gente sente, parece que a gente está enxugando gelo. Na nossa prática, a gente tem essa sensação, porque a gente não tem ainda uma política pública efetiva para conseguir diagnosticar precocemente e evitar que o câncer se desenvolva. Ele vai continuar se desenvolvendo até 2030, 40, 50, vai precisar formar mais oncologistas, mais quimioterapia, mais imunoterapia, mas isso não vai ser suficiente para erradicar. Você não acha que teria que ter... Claro, a gente às vezes quer exigir das pessoas, a gente não faz nada, né? A gente fica só aqui falando e exigindo. Mas a sociedade de oncologia não teria que listrar uma prioridade básica, que já deve ter, inclusive, para diagnóstico precoce, né? Mama é isso aqui que você falou. E tentar formatar um projeto de lei, ir atrás dos políticos, e tentar fazer exigência de separação de verba para isso, porque é muito importante. Mas ninguém se mexe. Eu acho estranho isso. Não, assim, essa é o nosso sentimento na prática. Mas nos bastidores já estão fazendo isso. O Nelson Teich, vou te falar o mais recente, que foi ministro da Saúde, ele participou dessa política e dessa lei sobre o paciente com câncer, né? Então, é suficiente? Ainda não. Há uma preocupação do Brasil e do mundo com o câncer. Isso ninguém tem dúvidas. Só que ainda nós não temos umas políticas mais efetivas lá na ponta para diagnóstico precoce, tratamento precoce. Já estão discutindo isso. Eu sozinho não consigo, acho que meu papel também não é esse. Existem sociedades para isso, a Brasileira de Oncologia, existe o Instituto Vencer o Câncer, outras sociedades que conseguem trabalhar para isso, né? Mas sim, há um certo debate, mas que ainda não temos dados para te falar que isso está sendo suficiente. Na prática, a gente vê que falta muita coisa, mas já estão melhorando. Sabe o que eu acho? É que eles só vão entrar... Já está acontecendo isso, assim. Os números, né? Até vou pedir para você falar sobre isso. Os números são cada vez maiores e está impactando no mercado de trabalho, porque as pessoas deixam de trabalhar, elas ficam um tempo sem trabalho em tratamento, isso já está impactando. Mas eu acho que já está aumentando tanto que eles só vão realmente entrar nisso quando o sistema entrar em colapso. Não, a gente está perdendo muita gente, estamos deixando de ganhar dinheiro porque as pessoas estão incapacitadas por causa do câncer. Aí vai todo mundo se mexer. E também se gasta muito com tratamento. Exatamente. Você vai mexer no bolso e pula. É até mais barato, inclusive. Eu não consigo entender isso, entendeu? Não, pode falar. Não, então, inclusive, a questão da emergência, né? Você pega um paciente, chega numa emergência com a pressão alta. Você ele trata com um cardiologista e nunca mais volta para a emergência. Mas não, ele faz toda semana. O custo é muito alto, não consigo entender isso. O custo é muito alto. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando eu passei, você passou junto comigo, pelo serviço de urologia do Fernando Calijão, Hospital da Piedade, bons tempos, né? Nossa formação. Falava-se muito o seguinte, para evitar câncer de pênis, água e sabão. Não é isso? Água e sabão. Então, eu acho que hoje em dia, pela formação e pelo acesso à água e sabão, deve ter reduzido muito. Mas para o menino, para poder levantar a orelhinha e ficar... o HPV, por exemplo, é um fator de risco para câncer de pênis também ou não para outro tipo de câncer? Sim. O que o menino tem que fazer? Porque é só a mulher que vai no médico, né? Sim. O homem não vai no médico, mas não é criança. Sim. Adolescente, eu estou numa idade lá, sexualmente ativa, né? O que você aconselha para ele poder evitar problema? Hoje existe, primeiro, o autocuidado, né, Joel? Assim, não só como câncer de pênis, mas como testículo. Né? O homem, durante o banho, ele tem que se
ele tem que entender, isso é ser maduro, demonstrar autocuidado, de se tocar. Então toca lá no testículo, na bolsa escrotal, no pênis, avalia, abre a glande, o prepúcio. Então, há alguma verruga, há uma manchinha suspeita, procure o urologista. Pode não ser nada, pode ser alguma coisa. Há uma higiene adequada. Hoje nós temos substâncias, temos produtos em farmácia que você consegue fazer uma higienização do pênis e da vagina, mantendo a microbiota sem agredir muito. Porque o água e sabão às vezes mexe na microbiota, né, se você for muito agressivo. Então o homem ele tem que entender que ele precisa se cuidar, se tocar, se olhar, e algo suspeito procurar o urologista ou até mesmo um oncologista. E o que ele pode fazer é se vacinar também, né? Então a vacina do HPV é para 9 a 14 anos, mas se você, Vandame, Joel, eu, né, mulheres quiserem se vacinar, ela está disponível, porém não gratuitamente. Você tem que comprar uma clínica para tomar. Tem hoje uma vacina que é a mais eficaz, porque ela consegue contemplar mais número de vírus do HPV, que não é só um, que você consegue tomar essa vacina e proteger de 9 tipos de vírus. Então esse vírus, se eu sei que o câncer de pênis está associado ao HPV também, não somente a isso, eu já consigo eliminar essa parcela aqui. Além disso, será que ele pode coletar uma secreção ali do sêmen ou da glande e mandar para o laboratório para saber se tem o HPV, como a mulher faz hoje no Papa Nicolau? Também é possível, se ele quiser. Então ali ele vai ficar atento que ele teve contato ao vírus, mas se ele vai ter câncer ou não, a gente não sabe. A mulher do colo de útero, ela faz o Papa Nicolau, tira um pouquinho da amostra. Eu avalio se tem um vírus HPV, alguns sorotipos. Ela tem? Eu não estou falando que ela vai ter câncer, mas eu vou ficar fazendo o acompanhamento dela mais rigoroso, mais anual, semestral, porque o vírus pode levar ao câncer. Então o homem, ok? Sim. A resposta é mais... Tem vários detalhes que a gente precisa falar. Uma pergunta aqui. A gente sabe que o certo, né, é usar a camisinha. Certo. Tá, mas o menino uma vez não usou camisinha. Certo. Se expôs ao vírus. Saiu de lá, lavou com água e sabão. Ajuda ou não? Não ajuda. A gente sabe que a higiene vai ajudar na transmissão de vírus, não só do HPV, mas de outras bactérias também. Tá? Né, o HPV, lembrando que é um vírus. Isso pode não ser suficiente, porque uma vez que o vírus ele entra pelo canal da uretra, né, ele pode ficar guardado ali. Às vezes o sabão não alcança aquela região. Então, estou sendo bem detalhado. Assim, a gente precisa pensar como um todo, para não se falar assim, não, tive uma relação, lavei com água e sabão e já estou prevenido. Né? Infelizmente, não é assim que acontece. Né? Às vezes, alguns vírus e bactérias ficam no ambiente mesmo usando água e sabão. Com certeza, é uma medida muito eficaz, mas a gente não pode esquecer que não é 100%. A gente tem que continuar se olhando, tendo autocuidado. Vou fazer uma pergunta e resposta rapidinho, sem se estender. Assim, para evitar o câncer, quer dizer, evitar ou tentar evitar, né? Tipo assim, vamos lá, homem de até 30 anos, o que ele tem que fazer de exame e de comportamento? Depois vou te perguntar aos 50, mulheres também. Tá. Tipo assim, hoje, para evitar câncer, de adolescente até 30 anos, o que o cara faz? Então, não existe nenhuma vacina, exame para fazer nessa idade em relação a câncer em homens, tá? Então, o que o homem tem que entender esse pai, essa mãe precisa educar para ele ter uma rotina de esporte, alguma coisa que ele goste, se alimentar bem, dormir bem. Tá. Né? Mulheres também nessa idade? Mulheres também, só que mulheres aí muda. As mulheres a gente tem o Papa Nicolau acima de 25 anos de idade, que é o colo de útero. Tá. Né? Então, hoje, infelizmente, nosso país de média socioeconômico em subdesenvolvimento em desenvolvimento ou subdesenvolvido, nesses países existe uma preocupação com o colo de útero. Então, mulheres que já tiveram relação sexual, elas têm que pensar no Papa Nicolau anual, a cada 2 anos, depende de cada tipo de mulher, para prevenir o risco de câncer de colo de útero. Lembrando, o Papa Nicolau não previne câncer, mas ele previne que você diagnostica, ele faz estágio avançado, consegue retirar o quanto antes. Tá? Então, nessa faixa que você falou, de 15 a 30 anos, atividade física, dormir bem, ter uma rotina saudável, se alimentar bem, evitar álcool, evitar o cigarro. Cigarro nunca, né? Hoje a dose do álcool é discutida ainda na sociedade, mas diminuir o consumo ao máximo do álcool. Atividades físicas, uma sociedade que pratica mais em grupo para ajudar a incluir mais pessoas. E mulheres. Um cigarro aí, cara, esse pode, né? O nome? Vape, cigarro eletrônico. Dispositivos. Então, é mais nocivo que o cigarro comum
E uma vez sendo ou não, já tem algum estudo de relacionamento com câncer? Já tem muitos estudos que o cigarro eletrônico ele consegue... Quando a pessoa inala o cigarro, ele consegue absorver substâncias que elas já estão mais quentes, elas conseguem, só pela temperatura daquela fumaça, provocar uma lesão no parênquima do pulmão, né? Provoca uma lesão pulmonar, gera resposta inflamatória e ela pode ser exacerbada ao quanto que as células viram cancerígenas. Tá? Isso já está comprovado cientificamente também. Além disso, as próprias substâncias que vêm no vapor são carcinogênicas. Né? Então a gente não tem apenas o vapor provocando câncer, mas provocando pneumonia, provocando lesão pulmonar, machucado, fibrose, né? Calcificações nos pulmões. Tá? Agora, em relação ao cigarro, se ele é mais cancerígeno ou não, a gente não consegue afirmar isso ainda. A gente consegue identificar pessoas que estão tendo câncer mais precoce possível, não somente pelo cigarro, mas também pelo vapor, mas também lembrar do radônio. Tem um outro gás nobre que ninguém fala aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem campanha, você fica uma semana estudando só sobre o radônio, que é um gás que passa por toda nossa casa, trabalho, mas que sim, causa câncer de pulmão, assim como o vape, assim como o cigarro. Agora, descrever quem faz mais câncer ou não, sem dúvida o cigarro. Depois eu diria que é o radônio e o vapor está entre o cigarro e o radônio aí. Esse radônio exala como? Como é que evita esse radônio, gente? Ele vem da terra. O radônio é um gás nobre que fica no subterrâneo e às vezes a gente abre um chuveiro, abre uma torneira, com a água que vem lá de baixo da tubulação, acaba entrando na tubulação e sai pelo ar e a gente acaba assim se exposto ao gás. Pô, então quem toma água de poço é pior do que a água da encanada? Se eu estou pensando em radônio, sim. Ave Maria. É. Agora os números até 2030, os números em relação ao câncer. Sim. A perspectiva, assim, só lembrando, né, Vandame, a gente já vive uma pandemia de câncer há muitos anos. A pandemia da Covid veio para mostrar isso. Então, a gente continua nessa pandemia de câncer e até 2030, 2040, a perspectiva é que nós teremos aí 24 milhões de casos novos de câncer por ano no mundo. E desses 24 milhões de casos novos de câncer por ano no mundo, 13, 14 milhões irão falecer pelo câncer. Isso no mundo todo. No Brasil, hoje, a gente está falando aí de um pouco mais de 700 mil casos novos ano. E desses, vamos aproximar aí 250, 60 mil pessoas morrem por ano de câncer no Brasil. Então já há uma pandemia. Só que aí não há ainda uma política pública e até da participação da sociedade para conversar, para querer aprender mais sobre o tema, para ajudar o nosso trabalho também. Porque as pessoas não querem falar sobre o câncer. Isso. A gente tem uma dificuldade na consulta, que o paciente chega, a família não quer que você fale o nome da doença, porque a família tem medo da pessoa desanimar e não tratar. Então, se a gente continuar ainda com esse comportamento de não entender que é uma realidade, que até 15% dos municípios do Brasil hoje, a principal causa de morte é câncer, e não falarmos sobre isso, nós vamos continuar nessa pandemia. E as pessoas ainda vão continuar reclamando e não querendo falar. Então, a gente está no ciclo... Sim, isso é muito importante. Outra pergunta aqui. Só que tantas pessoas morrem de câncer no Brasil. Sim. Quantos por cento seriam evitáveis com política pública ou com informação, com exame de rotina? Entendeu? Que isso é importante. Você falou agora um dado muito importante, que as pessoas não querem falar sobre o assunto, o familiar não quer falar sobre o assunto, ninguém quer encarar, e esse ninguém tem o governo, tem o profissional, tem o familiar, que poderia ser evitado, cara. Sim. Joel, a gente tem uma estimativa que até 20 a 40% dos casos de mortes poderiam ter sido evitados. Infelizmente, alguns cânceres já são diagnosticados precocemente, o paciente está em um cenário privado, no convênio, numa saúde suplementar, ele faz o exame certinho, mas às vezes um câncer de pâncreas, um câncer de fígado, de vias biliares, infelizmente pouco avançamos na forma de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Câncer também do sistema nervoso central, muito importante falar, que é aquele câncer primário da cabeça, o glioblastoma, né? Então são cânceres que, uma vez o paciente diagnosticado, não tem exame precoce, comprovado cientificamente, ele descobre já com sintomas, às vezes já espalhado, já com metástases, e esses pacientes vão evoluir a óbito. Então, esses subgrupos de câncer não tem uma estratégia para a gente poder erradicá-los ainda. Tá? Talvez mudança de comportamento, mudança de estilo de vida pode colaborar, mas daqui a 20, 30, 40 anos. No momento que a gente consegue enxergar de palpar que 20% a 40% a gente consegue
diagnosticar precocemente através de medidas públicas, de rastreio, de exames adequados, passar logo com o oncologista, agendar logo a cirurgia. Essa é a estimativa nossa. Poder ser evitado, né? Dá para ser evitado. Mas você está vendo que tem uma boa parcela que você não vai conseguir evitar, que são esses cânceres. Mas a gente já tendo essa informação, já, né, a população já tendo noção do que pode ser evitado, já é um avanço. Doutor Antônio da Mata, oncologista clínico, muito obrigado pela sua presença aqui no Tá Beleza Podcast. O microfone é seu. O seu Instagram, a rede social já vai aparecer no rodapé, mas pode falar, projetos, o seu recado para a sociedade, o microfone é seu. É isso. Primeiro agradecer o espaço, né? Dizer à população que ela precisa estar cada vez mais ativa e participando do nosso trabalho, né? A população precisa continuar se cuidando, buscar informação adequada, buscar fazer exames periódicos, tirar um pouco dessa cultura do que quem procura acha. Às vezes, o que eu vou fazer no médico? Se eu fazer o exame, eu vou acabar achando alguma coisa. O câncer é uma doença que ela é democrática, né? Não existe ter câncer porque eu sou mais pobre, que eu sou mais rico, que eu sou analfabeto, que eu sou pós-graduado. O câncer ele acomete todas essas pessoas. Então, se você tiver maturidade, se nós um dia, como sociedade, conseguimos crescer e ter essa maturidade de nos cuidarmos, procurar os médicos para fazer exames precocemente, em tempo adequado, a gente consegue mudar esse panorama do câncer no Brasil e no mundo. Acho que talvez esse seja nosso recado aí, para a gente estimular a população a buscar mais informações com a gente. A gente está aqui à disposição, né, o programa de vocês, nós nos consultórios, nas rádios, para a gente levar esse conhecimento, a gente conseguir diminuir esse câncer. Talvez não hoje, nem amanhã, mas daqui a 10, 20 anos. Tá certo, doutor. Muito obrigado. A gente não pode partir sem antes o seu Triple C. Triple C, curtiu, comentou, compartilhou esse programa aqui maravilhoso com o doutor Antônio da Mata. É um profissional exemplar, do ponto de vista da capacidade técnica, do respeito com os colegas, com os profissionais, com as outras áreas. Eu já trabalhei com ele. O cara trata bem o porteiro, o maqueiro. Cara, é uma coisa maravilhosa, porque não adianta ser bom de trabalho, tem que ser bom de trabalhar junto, agregar na equipe. Esse cara é um exemplo disso. Estou muito duplamente feliz pela informação que você trouxe para a nossa audiência e para você poder compartilhar com a gente aqui de perto todo esse conhecimento. Curte, compartilha, comenta, manda para os teus amigos. Programa aqui maravilhoso. O Tá Beleza Podcast muda a vida das pessoas, não muda? Exatamente. Porque a informação é poder. Isso. Esse poder está aqui contribuindo para você. Falou tudo, falou legal. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Partiu. Coisa linda. Muito bom. Muito bom, doutor. Cara, infelizmente, esse